dia 8 em Israel. O dia 8 começou muito belo, né? Aqui os dias acordam muito bonitos. E hoje, desde ontem, na verdade, esfriou bastante, assim, à noite principalmente. Tava bem frio durante o dia, né? Só ali mais próximo ao meio-dia que fez um pouco mais de calor. Mas assim que o sol dava uma baixada já, um vento um pouco mais gelado, uma temperatura mais amena. Mas tá, acordamos e hoje o nosso passeio, a primeira coisa que fizemos foi... hoje a gente foi na igreja do Pai Nosso, Isso. Nosso primeiro passeio. Exatamente. Que é uma igreja dedicada à oração do Pai Nosso. Era um local onde as pessoas se reuniam ali para fazer oração mesmo. Essa é uma igreja que a França tem a custódia dela, e as irmãs carmelitas da França que tem a custódia dela. E ela foi um terreno comprado por uma francesa e ela doou para as irmãs carmelitas da França, né? E tem uma história de um rei, né? Que na época o rei da França, né? Foi até esse lugar e ele se recusou a usar a coroa de ouro, porque ele se recusava a usar uma coroa de ouro no lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo usou uma coroa de espinhos. Exatamente. Lá está o túmulo dela, né, dessa mulher. Então nós visitamos ali a igreja do Pai Nosso. Saímos da igreja do Pai Nosso. Subimos ladeira a ladeira, fomos até o Monte das Oliveiras. Isso. Onde o nosso Senhor Jesus Cristo chorou, né? Primeiro visitamos ali por fora. Tem uma vista muito bonita assim da Terra Santa, que é o mais comum, onde todas as pessoas imaginam assim, que é aquela vista onde aparece aquela Gólgota dourada, tem um cemitério judeu na lateral, né? E ali você consegue ter uma vista de tudo o que acontece. Vai ter uma filmagem aí do nosso guia explicando exatamente assim as etapas e os caminhos que Jesus fez olhando ali de cima do Morro das Oliveiras. Aí saindo dos Morros das Oliveiras, fomos para o jardim. Isso, que por ela passa pelo Jardim das Lamentações. Quando a gente foi no monte, a gente já foi no jardim. Ali no jardim, inclusive, tem a árvore da coroa de espinhos. Isso. Né? Provavelmente vocês vão ver aí qual é a árvore da coroa de espinhos, né? E são espinhos mesmos, muito, muito fortes, assim. Não é que nem espinho de roseira, é espinho de verdade. E são espinhos que dizem que eles transpassam a pele, que eles chegam até o osso, de tão duros que eles são. E depois nós entramos na Igreja da Agonia, né? Onde é uma igreja, inclusive, assim, bem escura, para você ter realmente essa reflexão da dor de Jesus Cristo, né? Foi inclusive ali que Jesus Cristo, né, foi tentado no Jardim das Oliveiras, né? Foi tentado, né? Faça de mim esse cálice. E que mais? Ali a gente visitou, né, a igreja e depois saímos de lá, fomos para o Muro das Lamentações. Isso, fomos para o Muro das Lamentações. Que eu não imaginava que o Muro das Lamentações é o que é, né? Eu imaginava que fosse um lugar cristão, onde os cristãos iam para se lamentar pela agonia de Jesus, né?
pela morte de Jesus, mas não, é um lugar judeu. Esse Muro das Lamentações é o seguinte: do outro lado do muro existe uma mesquita muçulmana, na qual dentro dessa mesquita está uma pedra muito sagrada para os judeus. Foi nessa pedra que eles acreditam, para os judeus, eles acreditam que é a pedra fundacional do mundo. E na mesma pedra onde Abraão iria sacrificar Isaac. Então assim, e o que aconteceu? Os muçulmanos construíram uma mesquita em cima dessa pedra. Então assim, o muro é o local mais próximo da mesquita. Então eles vão lá, e eles vão lá praticamente todos os dias. Tem um judeu lá, é um lugar muito sagrado para eles, e eles vão lá se lamentar. Então eles rezam ali. Não é um local cristão onde vai se rezar orações cristãs. É bem peculiar mesmo assim, ver o comportamento ali dos judeus. E eles entram, né, e na hora que eles vão embora olhando para o muro, andando de costas. Eles não podem dar as costas para o muro. Só depois de um determinado local, de um marco ali, que eles se viram e vão embora. Eles vão saindo de costas. E aí saímos do Muro das Lamentações e fomos lá para a Casa de Caifás. A Casa de Caifás é um local muito forte. Sim. Lá o que aconteceu, né, na Bíblia, na Casa de Caifás, né? Quando Jesus saiu do Monte das Oliveiras, fez a Santa Ceia, foi para o Monte das Oliveiras orar, suou sangue, chorou, pediu para Deus afastar esse cálice. O que aconteceu? Chegou Judas e deu o beijo da traição. Depois desse beijo, ele foi levado, preso pelos soldados romanos, para a casa de Caifás. O que nos explicaram lá? Caifás era um falso sacerdote, era um sacerdote judeu nomeado pelo Império Romano. Então, no piso inferior da casa de Caifás tinha uma prisão. E Jesus passou essa noite lá. E ele foi jogado numa prisão. Um buraco, assim, sei lá, de uns 10 metros de altura, né? E ele foi arremessado nesse buraco. Ele ficou. E ele foi amarrado pelas mãos, né? E pelos ombros. Não sei se você filmou essa imagem. E ele ficou assim, né? Foi arremessado desse jeito. E existe até um nome, essa imagem que ele tá amarrado desse jeito. Esqueci agora. Esqueci o nome. Enfim, depois que ele foi passado por um falso julgamento, né? Ali na casa de Caifás, ele foi para a casa de Pilatos, depois foi para a casa de Herodes, depois voltou para a casa de Pilatos, até que, né, foi julgado de verdade e Pilatos lavou as mãos e, né, os judeus crucificaram Jesus. Mas enfim, daí foi na casa de Caifás, no jardim da casa de Caifás, ali próximo, construíram uma igreja ali, que é o local onde São Pedro negou ele por 3 vezes, onde o galo cantou pela 3ª vez, né? Depois que São Pedro negou, né, o galo cantou, né? Que como está nas escrituras, né? Antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Igreja de São Pedro, muito linda. Igreja de São Pedro, esqueci o nome, é francesa, tem tudo. Que exatamente. Ela também tem a custódia francesa, né? E ali a gente rezou a Santa Missa também. Rezamos a Santa Missa, é uma igreja lindíssima que você de olhar é uma catequese. O padre explicou todas as imagens, né? Todos os ícones que tem dentro da igreja, para a gente poder entender, né, o que aconteceu
naquele dia, né? Uma igreja muito forte, muito bonita, né? Enfim. E depois nós fomos para o local onde foi feita a Santa Ceia. Exatamente, fomos para o cenáculo, onde foi feita a ceia. Hoje foi um dia bem cheio de passeio, Exatamente. né? Chegamos agorinha em casa, aqui no hotel. E um lugar muito, muito interessante, muito bonito também, né? Tem uma história muito legal ali, né? Filmei bastante, é um local assim judeu, inclusive, né? Ele fica em cima. É um lugar muito visitado pelos cristãos, mas embaixo é o túmulo de Davi. Então é um lugar muito visitado pelos judeus. Os judeus aqui são extremamente religiosos. Então, assim, todos os dias eles dizem que é muita gente que vai lá, né? Que diz que durante 24 horas tem adoração. Isso. E ali a gente visitou ali o local da Santa Ceia e depois a gente visitou o túmulo de Davi, né? Calma aí. Uma coisa muito interessante sobre o local da Santa Ceia, o cenáculo, é que ele foi um templo que foi destruído pelos muçulmanos na época das cruzadas, né? Quando os muçulmanos tomaram conta de Jerusalém. Isso. E eles destruíram todos os ícones cristãos, com exceção de 2 que eles não perceberam, que é o pelicano, que existem nos pilares do cenáculo. E por que o pelicano é um símbolo cristão? Porque o pelicano, quando ele não tem alimento para ele dar para os filhos, ele tira do próprio corpo para dar para os filhos, representando o sacrifício de Jesus Cristo. E também porque no teto, nas pedras, existiam imagens de cordeiro, né, que representa Jesus Cristo também. Depois nós fomos embaixo, né, no túmulo de Davi. Visitamos o túmulo de Davi. Onde é separado, né, assim como no Muro das Lamentações, que tem o lado dos homens e o lado das mulheres. No túmulo de Davi, como é um lugar sagrado para os judeus, é separado o dos homens e das mulheres. Os homens precisam colocar aquele kippá na cabeça para poder visitar, e as mulheres, o véu, né? Já caiu um pouco em desuso isso para as mulheres que não são judias. E aí saímos do túmulo de Davi e fomos para a dormição de Nossa Senhora. A dormição de Nossa Senhora. É o local. A igreja está fechada, que está em reforma, a gente passou só na frente, que é o local onde Nossa Senhora, antes de morrer, né? Ela adormeceu, morreu, e depois de um tempo o corpo dela foi assunto aos céus. E é isso. Então depois nós fomos passear no centro da cidade de Belém e passeamos a pé pelas ruas ali. E agora acabou o nosso dia. E vamos tomar um banho e dormir, que nós estamos só E amanhã vai ser um dia muito, muito especial. Exatamente. Então, até amanhã no nosso próximo capítulo aqui em Terra Santa. Tchau, pessoal.